Acolho o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, se os colegas que me antecedem não se opõem, gostaria de pedir vista. Pois não. Proclamo o resultado parcial após o voto do relator, que preliminarmente deferia assistência litisconsorcial ao INCRA. E, no mérito, não conhecia da reclamação, acompanhado pelo ministro Marco Aurélio, que adiantou o voto, pediu vista o ministro Joaquim Barbosa. Senhor presidente, para semelhança com a reclamação 1074, eu também peço vênia para deixar consignado meu voto acompanhando o relator. Senhora presidente, Como é que o ministro Pertence vota? Acompanhando o relator. eu fui relator de um caso idêntico a esse, oriundo exatamente do mesmo julgamento, da mesma apelação cível, tal, número tal. O tribunal, apreciando a questão de ordem que suscitei, o pleno também não conheceu da reclamação, na mesma linha do voto do ministro Peluso. Posso responder ao número? Que eu É questão de ordem na reclamação 1438 do DF, julgamento de 28 de agosto de 2002. Assim, se o ministro Joaquim me permitir, considerada A similitude. virtual identidade entre as situações, eu também, na linha do voto que proferi na questão de ordem, na reclamação 1438, que fui relator, e considerando ainda o precedente que então invoquei, fundado no julgamento plenário da reclamação 1169 do Paraná, de que foi relator eminente ministro Pertence, também acompanho o voto do ministro relator para não conhecer desta reclamação. Portanto, acrescentam-se os votos do ministro Sepúlveda Pertence, do ministro Celso de Mello, que acompanham o relator. Pediu vista o ministro Joaquim Barbosa. Ministro Peluso, reclamação 1074, Vossa Excelência está Essa é outra. com vista, não é? A última decisão foi a seguinte: após os votos dos senhores ministros Sepúlveda Pertence, relator, e Elmar Galvão, que julgavam improcedente a reclamação, e dos votos meu próprio e do ministro Gilmar Mendes, que a julgavam procedente para o efeito de cassar a decisão da terceira turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, nos autos da apelação civil número tal, determinar que outra seja proferida, pediu vista o ministro César Peluso. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhora presidente, eu não voto nesse, né? Parece que o ministro Gilmar Galvão chegou O ministro Gilmar votou. Vossa Excelência não vota, portanto. Senhor presidente, eu não vou rememorar os fatos, porque são os mesmos da causa anterior. Eu vou atacar diretamente. O ponto crucial da reclamação está em saber se o acórdão proferido na ação expropriatória proposta pelo INCRA contra os órgãos interessados, espólio de Edgar Saturnino Fernandes, espólio de Lucílio de Helde e Oscar Mitsubaru, ofende ou não a autoridade do acordo proferido por esta Corte na apelação 9621. A divergência de opiniões foi manifestada pelo ministro relator, pela ministra Ellen Grace, também sintetizada aqui, eu transcrevo os votos, etc. Esclareça-se desde logo que o decreto 1942, de 31 de 5 de 82, não importou nenhuma afronta à coisa julgada que reveste o acordo da apelação 9621. A União, ao ditar regras práticas acerca dos efeitos jurídicos deste julgado, disciplinando a alienação de terras reconhecidas de seu domínio aos legítimos possuidores, bem como renunciando à execução de parte do decisório, nada mais fez do que dispor sobre os direitos a elas reconhecidos no acordo. Ora, nada impede que o vencedor de certa causa aliene ou abdique bens ou direitos disponíveis a ele atribuídos ou declarados como seus por sentença transitada em julgado. Nesses casos, o titular do direito subjetivo está, segundo o ordenamento jurídico, nos termos de lei específica ou da autonomia privada, simplesmente dispondo de seu patrimônio. Nenhum desses atos ou negócios jurídicos viola de qualquer modo a garantia da coisa julgada material, cujo objeto é outro. Os efeitos jurídicos disponíveis de uma sentença coberta por res judicata podem ser modificados e até extintos por ato unilateral ou convencional,
como sucede com frequência em casos de acordo ulterior entre as partes, sem que isso sofra a coisa julgada, que obsta, por exemplo, a locador e a locatário ajustarem a continuidade da relação ex-locato depois do trânsito em julgado da sentença de despejo. Nada. É a antiga lição, embora inovadora à época, de Liebman, no sentido de que os efeitos da sentença não se confundem com a autoridade da coisa julgada. Dessa premissa científica, hoje indiscutível, conclui Barbosa Moreira: o que a res judicata tutela, e nem as partes, nem os órgãos jurisdicionais, nem a lei podem contrariar, não são os efeitos jurídicos, mas sim o conteúdo normativo da sentença ou do acordo, ou seja, o comando ou a norma jurídica singular e concreta aí contida. Em perspectiva diversa, mas de igual alcance, o que se faz indiscutível e imutável com a superveniência da coisa julgada é só a declaração principal constante da sentença, ou como já se disse em síntese irredutível na Itália, é immutabile non sono gli effetti della sentenza, immutabile é a sentença stessa. Isto é a sentença mesma enquanto norma jurídica da concreta situação jurídico-material, por isso chamado de res, coisa ou caso definitivamente julgado. Na espécie e por consequência, a coisa julgada só não permite às partes a ela sujeito, nem ao próprio judiciário, negar ou alterar o teor da declaração normante que consubstancia o cerne decisório do acordo proferido na apelação 9621, e segundo o qual as terras do lote Piquiri pertenciam à União Federal. Nisso está a força intransponível da res judicata. Agora, o ato de disposição legal dessas terras, praticado depois por essa titular mediante o decreto 1942 de 82, esse não só não fere a coisa julgada, senão que antes a reafirma, pois toma-lhe o comando sentencial por fundamento. Como já acentuamos, verbos, a declaração judicial revestida da autoridade da coisa julgada tem por objeto a relação jurídica tal como se apresenta no momento do julgamento. Pode ocorrer, entretanto, que com a superveniência de fatos novos ou de lei nova, aquela relação jurídica venha a se modificar e mesmo a se extinguir, e isso, é claro, não atinge a coisa julgada que permanecerá intocável através dos tempos. Araújo cita. Ocorre, no entanto, rogadas as vênias do eminente ministro relator, que o disposto no decreto 1942 não se aplica ao caso. É que, com o advento desse ato normativo, os interessados já haviam perdido, havia muito, a posse e o domínio dos imóveis por força do mandado liminar concedido na ação expropriatória, com base no artigo 7º do Decreto-Lei 554 de 1969. E para a subsunção dos expropriados no âmbito pessoal de validez daquele outro decreto, condição sine qua non era que ostentasse, como dizia o decreto, a qualidade de, entre aspas, legítimos possuidores das terras, atributo que já não detinham àquela altura. Esse fato não passou despercebido à ministra Ellen Grace, nem tampouco ao ministro Irmão Garvão. O Decreto-Lei 1942 não teve, pois, virtude de alterar qualquer dos efeitos jurídicos do acordo proferido por essa Corte, na apelação 961, em relação aos interessados nesta reclamação. E sobre não haver modificado o que lhe era, em tese, permitido modificar, os efeitos jurídicos do ato decisório, de certo não alterou o que lhe era defeso alterar por força da coisa julgada, o teor do comando jurisdicional. A declaração firme, imutável e indiscutível de que as terras integravam o domínio da União permanece imune à eficácia do decreto 1942. Confrontado o acordo impugnado na reclamação com o aresto proferido por esta Casa na apelação 9621, cumpre indagar se o comando imperativo deste teria sido vulnerado por aquele. Na ótica do ministro Sepúlveda Pertence, não seria possível afirmar ocorrência de afronta à autoridade do julgado Supremo Tribunal, confida-se, de Sua Excelência. O aresto reclamado, ao afirmar expressamente que a titularidade do domínio não estava em pauta, não desrespeitou, nem poderia desrespeitar a autoridade do acordo proferido na AC 9621. Não há, pois, como subscrever a ilação do Ministério Público de que o julgamento de procedência da expropriatória implicou o reconhecimento do domínio dos prospeados sobre o imóvel.
Igual raciocínio desenvolveu o ministro Mauro Galvão, eu cito. Receio, com devida vênia, não a poder acompanhar tal postura, que se radica no fato de que o Tribunal ACO teria deixado de se pronunciar, é o voto do ministro Mauro Galvão, de se pronunciar sobre a questão da titularidade das terras, uma vez que essa controvérsia específica escaparia aos limites da matéria cognoscível pelo julgador da demanda expropriatória. Logo, é a conclusão, não tendo havido aí pronunciamento de teor contrário ao da decisão do acordo prolatado na apelação CERV 9621, não haveria escogitar afronta à autoridade de deste. Sucede, no entanto, que desrespeito à coisa julgada pode dar-se sob mais de uma forma, e não só por emissão de provimento de conteúdo oposto a comando decisório garantido pela coisa julgada. Quando se lhe deixa de aplicar a correspondente regra jurídica imutável e indiscutível, em processo em que sua aplicabilidade desponte como questão prejudicial, atinge-se com não menor intensidade a coisa julgada. Para fazer clara a dualidade de perspectiva que se expressa a autoridade da coisa julgada material, parece útil recorrer à velha, mas correta ideia de que tal garantia desempenha dupla função prático-jurídica, uma positiva e outra negativa. Do ângulo do juiz, a res judicata tanto obsta que o comando sentencial seja rediscutido noutro processo, aspecto negativo da sua eficácia vinculante, quanto obriga que o respeite qualquer pronunciamento judicial ulterior por ela condicionado, aspecto positivo. A respeito dizia Chiovenda, e aqui eu cito Chiovenda sobre esse assunto. Sobre esse segundo particular aspecto vinculativo, diz Barbosa Moreira, se por hipótese a questão foi decidida com força de coisa julgada em processo anterior, onde constituíra objeto principal do julgamento, a disciplina que ao propósito imperativamente se estabeleceu há de ter a virtude de impor-se ao juiz de outro processo em que ela venha a ser ressuscitada. E aqui é indiferente que tal reproposição se faça de novo em via principal ou apenas em caráter prejudicial. Em ambos os casos, a vinculação decorrente da res judicata fará sentir-se com a mesma intensidade. Digo, essas noções alumiam e definem o cotejo entre o acordo impugnado na reclamação e o aresto emanado desta Corte, e do qual se tira a conclusão inarredável de, sob o enfoque da eficácia positiva da res judicata, ter sido afrontada a autoridade do segundo. A declaração normativa soberana de que as terras integravam o patrimônio da União era premissa de que não poderia apartar-se o tribunal ACO no julgamento da ação desapropriatória. E por razão simples e óbvia. Perante o domínio irrefragável da União sobre as terras por expropriar, força era reconhecer confusão entre as partes. Isto é, o autor e o réu eram as mesmas pessoas. Questão de ordem pública que, cognoscível até de ofício, impunha a extinção imediata do processo sem julgamento de mérito, nos termos do 267 e 10, combinado com o parágrafo 3º e com o Código Civil, artigo 381. Veja-se, a União apresentava na causa a simultânea condição jurídica, seja de expropriante, seja de expropriada, o que impedia, em absoluto, julgamento de mérito da demanda expropriatória. A União estava tentando expropriar coisa a ela pertencente. Tal é a razão porque de nada vale objetar que a questão da propriedade dos bens desapropriados não comporia o objeto daquela causa em cujo âmbito não poderia ser decidida, senão nas vias ordinárias. E de nada vale, não fosse por outro motivo, porque a observância da coisa julgada obstava que a matéria fosse ali ou em qualquer outra sede novamente debatida nos termos do artigo 467 e 468 do Código de Processo Civil. Mas o fator decisivo da resposta não reside na eficácia negativa, mas sim na positiva. A res judicata, oriunda do acordo da apelação 9621, obrigava ao juiz da desapropriação, quanto à matéria, que ele adotasse o teor decisório como premissa necessária do julgamento da causa. Afinal, a questão decidida por esta Corte, com o império da res judicata, aparecia agora como termo obrigatório da decisão impugnada. Se a norma singular e concreta editada pelo Supremo instaurava uma questão necessária de ordem pública por resolver na ação expropriatória,
a confusão jurídica das partes, e cuja solução apontava para a extinção anômala do processo, então não poderia ter sido ignorada pelo Tribunal ACO, ainda que nenhum dos litigantes a houvesse suscitado. Artigo 267, parágrafo 3º do Código de Processo. O raciocínio é aqui nítido e límpido, porque não observou a autoridade do comando decisório desta Corte, quando estava obrigado a fazê-lo, sem nenhuma dúvida, a meu ver, o acordo atacado afrontou-lhe essa mesma autoridade. Ademais, como bem observou a ministra Hélio, acompanhada pelo ministro Gilmar Mendes, fugiria deveras à lógica afirmar-se que o acordo impugnado não teria insultado a decisão desta Corte, debaixo do pretexto de que não deliberou sobre a questão da titularidade das terras por ser impertinente ao âmbito da cognição da desapropriatória. Consequência imediata desse raciocínio seria a aceitação da tese de que a controvérsia a respeito deveria decidida nas vias ordinárias para facultar apenas ao verdadeiro proprietário o levantamento do depósito. Ora, a questão do domínio já tinha sido decidida nas vias ordinárias, exatamente pelo acórdão que o reclamante alega afrontado. Pelo exposto e com o devido respeito, o meu voto acompanha o voto da ministra Ellen Grace para julgar procedente a reclamação, cassando a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos da ação número 900458-585 do Paraná, determinando seja outra proferida com a estrita observância do que, em relação ao domínio da gleba, decidiu esta Corte na apelação civil 9621. É como voto, senhor. Quem é? Você mata também? Também peço vista. Vai pedir vista? Pois não. Isso então está acompanhando o voto da... É o nosso voto. Vossa Excelência e eu julgávamos Tô caçando a decisão o do relator, Tribunal ministro Paraná. Sepúlveda Pertence e o ministro Gilmar julgavam improcedente. Portanto, proclamo o resultado parcial. Após o voto do ministro César Peluso, que julgava procedente a reclamação, pediu vista o ministro Joaquim Barbosa. Ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência é relator da reclamação 2314. Reclamante José Malucelli, S.A. Indústria e Comércio, reclamado Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Senhor presidente, o parecer da Procuradoria-Geral da República, da lava do Dr. Cláudio Fonteles, assim relata a controvérsia. Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por José Malucelli, S.A. Indústria e Comércio, contra acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que, em suposta contrariedade à decisão deste Supremo Tribunal Federal, julgou procedente o pedido formulado pelo Estado do Paraná nos autos da ação rescisória X, rescindindo os acórdãos Y e Z prolatados por aquela Corte Estadual, com a consequente extinção do processo originário sem julgamento de mérito em razão da ilegitimidade passiva do aludido Estado-membro. Diz a reclamante, em síntese, a preservar a competência e garantir a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal, assegurado no artigo 102, inciso 1º, L da Constituição, em especial daquela prolatada quando do julgamento do agravo de instrumento X, cuja eficácia estaria sendo comprometida com a manutenção da decisão reclamada. Narra a empresa reclamante, em síntese, que ao negar seguimento ao agravo de instrumento mencionado, o excelentíssimo senhor ministro Nery da Silveira teria enfrentado o mérito da questão federal controvertida. Destarte, com fundamento no entendimento jurisprudencial consagrado na súmula 249 desta excelsa Corte, sustenta a incompetência do juízo ACO para julgar a ação rescisória aduzida. Isto porque, não obstante ter posteriormente negado provimento ao agravo regimental e agravo de instrumento, esta excelsa Corte já teria apreciado de forma direta a questão federal controvertida, ou seja, a matéria contida expressamente no despacho objulgado, decisão monocrática prolatada pelo ministro Nery da Silveira, consiste na arguída violação aos artigos 5º, 23 e 225, parágrafo 4 da Constituição Federal, sendo ele, o Colégio Supremo Tribunal Federal, competente para julgar a apresentação rescisória. Nesses termos, requer a procedência do pedido, a fim de desconstruir os efeitos dos acórdãos, do acórdão número 1177, proferido pelo terceiro grupo de câmaras cíveis nos autos da ação rescisória 96448, determinando-se na sequência o arquivamento dos autos. O Tribunal de Justiça do Paraná prestou as informações de folhas remetendo ao acórdão da rescisória, do qual vale destacar o seguinte excerto. A decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, que foi proferida pelo órgão
colegiado, negando provimento ao agravo regimental interposto contra o despacho que negou seguimento ao agravo do instrumento, não se manifestou sobre os artigos 5º e 225, parágrafo 4 da Carta Magna, cingindo-se apenas a reconhecer a impossibilidade de se discutir a aventada questão federal naquela ocasião, pois tal fato configuraria a reanálise das provas. O parecer é pela procedência da reclamação. É o relatório. Não há sustentação oral. Voto de Vossa Excelência. Senhora Presidente, a decisão proferida monocraticamente pelo ministro Nery da Silveira, com base no artigo 38 da Lei 8.038, combinado com o artigo 21, parágrafo 1º do Regimento, nos autos do agravo do instrumento 171.360, negando seguimento ao agravo, fundamentou-se em 2 argumentos: a incidência da súmula 279 ao caso e a não configuração das violações constitucionais apontadas no recurso extraordinário trancado. Para fundamentar a inexistência das violações constitucionais, utilizou-se da argumentação do Ministério Público, verbis. De outra parte, opinou o ilustre subprocurador-geral da República pelo improvimento do agravo com base nos seguintes fundamentos: as alegações do agravante não procedem, pois o decreto estadual declarou-os questionados terrenos de utilidade pública para fins de desapropriação. No que diz respeito à alegada violação ao artigo 225, parágrafo 4º da Constituição, esta não ficou demonstrada, pois quando da edição dos citados decretos não existia a citada previsão constitucional, tendo o Estado do Paraná ocupado a área e não indenizado o proprietário. Em relação ao artigo 5º, inciso 23, embora a Constituição se refira à função social da propriedade, dita função por si só não exime o Estado da obrigação de indenizar o proprietário, como decorre do disposto no artigo 5º, 24 da aludida Constituição, no presente caso, que é de desapropriação. A esse respeito, quando o Tribunal já se pronunciou no RS 111.682, citado no despacho de admissibilidade, portanto, não ficaram configuradas as alegadas violações constitucionais, seria inadmissível a subida do RE. Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, como já relatado, ao qual a segunda turma do STF negou provimento pelos seguintes fundamentos: não cabe a esta altura discutir a matéria de fato concernente à localização de imóveis, sua eventual situação nos termos do parágrafo 4º do artigo 225 da Lei Maior. Bem assim, o tema relativo à função social da propriedade, invocável aqui a súmula 279. Dentro dos limites da matéria, em recurso extraordinário, não há como admiti-lo no caso concreto, examinados que foram as questões de fato e prova soberanamente nas instâncias ordinárias. Do exposto nego o provimento ao agravo. O objeto da presente reclamação é a decisão proferida nos autos da ação rescisória 96.448 pelo Tribunal de Justiça, que julgou procedente pedido de ação rescisória nos seguintes termos. O que é importante esclarecer é que não houve, desde a edição do Decreto 50.803 até o advento da Constituição Federal de 88, nenhuma outra norma jurídica que retirasse da União a competência para responder pela indenização por desapropriação em áreas pertencentes à Serra do Mar. Ao contrário, a Carta Magna só veio a reforçar o entendimento ao dizer que estes bens constituem patrimônio nacional. Após citar precedentes jurisprudenciais, a referida decisão concluiu que, sendo assim, ante a violação à norma esculpida no artigo 225, parágrafo 4º da Constituição Federal, é de ser julgada procedente a apresentação rescisória, rescindindo-se os acordos 91, 46 e 9772, proferidos por este egrégio Tribunal de Justiça, com a consequente extinção do processo originário sem julgamento do mérito nos termos do artigo 267, inciso 6 do Código de Processo Civil, ante a legitimidade do Estado do Paraná para figurar no polo passivo da lide. A súmula 249 do STF dispõe que o Supremo Tribunal Federal será competente para ação rescisória quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida. Verifique-se, no presente caso, que a decisão do agravo de instrumento enfrentou a questão federal controvertida, uma vez que, ao adotar com fundamentos o parecer do Ministério Público, que entendeu não violados os dispositivos constitucionais indigitados no recurso extraordinário, pronunciou-se sobre o mérito da demanda. Na mesma linha, vale destacar o seguinte julgado da relatoria do ministro Ilmar Galvão. Reclamação, ações rescisórias processadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná com alegada usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, já que dirigidas contra acordos que haviam sido apreciados por esta Corte em recurso extraordinário, conquanto deste não tenha conhecido. Evidenciado que, ao julgar o recurso, decidiu o STF, questão federal nele suscitada, é fora de dúvida a incompetência da Corte Estadual para as ações rescisórias que, conquanto houvesse impugnado apenas a decisão local, na verdade investem contra os efeitos do acórdão do STF, que a confirmou e que, consequentemente, a substituiu. O Supremo Tribunal Federal é competente para a ação rescisória quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, tiver apreciado a questão controvertida. Assim, em que peso o Tribunal de Justiça ter argumentado no sentido de que o acórdão do agravo
regimental interposto contra a decisão monocrática do ministro Nery não enfrentou a questão federal controvertida, verifica-se que a decisão proferida no referido agravo apenas veio corroborar o decidido no agravo instrumento, vez que manteve tal decisão. Na verdade, a decisão do agravo é a definitiva, fixando a competência desta Corte para o julgamento da rescisória por ter enfrentado a questão federal, ainda que tenha sido negado seguimento ao agravo e, posteriormente, confirmada tal decisão em agravo regimental julgado pela segunda turma. Assim sendo, senhor presidente, meu voto é pela procedência do pedido da presente reclamação para que seja cassado o acórdão 1177, proferido pelo terceiro grupo das câmaras cíveis nos autos da ação rescisória 96448 do Paraná. O eminente relator vota pela procedência da reclamação. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhora presidente, eu também julgo procedente, porque me parece evidente que se aplica a súmula 249 a questão. Ministro Eros Grau. O relator. Ministro Joaquim Barbosa. O relator, senhor. Ministro Carlos Brito. Com o relator. César Peluso. Marco Aurélio não está. Ministro Celso. Ministro pertence. Proclamo, portanto, o resultado. O tribunal, à unanimidade, julgou procedente a reclamação nos termos do voto do relator. Chama a julgamento o mandado de segurança 24.487, de que é relator o ministro Carlos Brito, impetrante ao seu Ungaro e outro, Ungaro ou Ungarro? Tem um costureiro famoso com este nome, mas eu não sei se aqui é. Que foi? Ungarro é o nosso consultor na língua francesa. Enfim, impetrante é ao seu Ungaro e impetrado o presidente da República. Consultor de moda. Tem sustentação oral? Tem sustentação oral, sim. Muito bem. Mandado de segurança impetrado por Alceu, vamos chamar Ungaro mesmo, e outros, contra ato do presidente da República. Ato consistente no decreto de declaração de interesse social para fins de reforma agrária da Fazenda Santa Maria, situada no município de Sudiminuti, Estado de São Paulo. Os impetrantes proprietários do imóvel rural em causa alegam, em síntese, violação ao princípio do devido processo legal, consagrado, como sabido, no inciso 54 do artigo 5º da Constituição. Narra inicial que o Instituto Nacional de Reforma Agrária não considerou as alegações apresentadas, feitas pelos impetrantes, no recurso administrativo oposto ao relatório que classificara a gleba como improdutiva, pelo que, faltando motivação na decisão indeferitória do mencionado apelo, o processo administrativo estaria eivado de nulidade, a contaminar o ato praticado pela autoridade apontada como coatora. Pois bem, os impetrantes aduzem que o decreto expropriatório foi editado antes do julgamento de outro recurso administrativo por eles manejado perante a autarquia agrária. Sendo assim, violada restou a Lei 9784, de 1999, que regula o processo administrativo federal. De outra banda, sustenta os demandantes que não houve a necessária notificação pessoal e prévia a todos os proprietários do imóvel quanto às datas da vistoria para aferição do índice de produtividade. Agregam, nesse particular, o fundamento de que a notificação procedida por edital foi irregular, dado que ausentes as circunstâncias que autorizariam, tudo de acordo com a Lei 8.629, de 93. Por fim, os impetrantes apontam equívocos no relatório de produtividade elaborado pelo INCRA. Equívocos esses consistentes na desconsideração da impossibilidade de transferência de gado entre os estados de São Paulo e Mato Grosso, em razão de restrições sanitárias. Restrições que reputam como típica situação de força maior a justificar o baixo, aspas, efetivo pecuário do imóvel.
Fecho aspas. Além disso, apresenta um novo cálculo de produtividade superior a 100%, buscando provar que a Fazenda Santa Maria é uma grande propriedade produtiva. Na sequência, em suas informações, o presidente da República sustenta não assistir razão aos autores. Isto porque foi respeitado, segundo ele, o princípio do devido processo legal, constando dos autos as decisões administrativas que, motivadamente, negaram provimento aos recursos formalizados, então formalizados, pelos impetrantes. Prossegue a autoridade tida como coatora, demonstrando que um dos 3 proprietários foi pessoalmente notificado, impondo-se a notificação por edital quanto aos demais, ante modificação de endereços, conforme registrado nos documentos que acompanham a inicial. Ao final, afirma Sua Excelência, o Presidente da República, que as questões atinentes à força maior e à produtividade do imóvel refogem a via estreita do mandado de segurança, cujo processo é desprovido de dilação probatória. Assim tracejados os contornos da controvérsia, o meu eminente antecessor, ministro Gilmar Galvão, indeferiu o pedido de medida liminar, remetendo os autos à aduta Procuradoria-Geral da República. Procuradoria que, em parecer do Dr. Flávio Giron, aprovado pelo professor Geraldo Brindeiro, opinou pela denegação da segurança. Senhora Presidente, cabe-me ainda informar que, posteriormente, 1º de 10 de 2003, os impetrantes protocolaram a petição de folhas, dando conta de que, por conduto de ação declaratória de nulidade de vistoria, em tramitação na Justiça Federal de Jales, São Paulo, foi produzido laudo pericial de comprovação da produtividade da fazenda em causa, Fazenda Santa Maria, o que atestaria os erros do relatório elaborado pelo INCRA. Na realização do contraditório, abre vista dos autos à Advocacia Geral da União, que reafirmou a impossibilidade de análise de matéria fática no rito do mandado de segurança, entendimento referendado pelo ilustrado procurador, Dr. Cláudio Fonteles. Por fim, anoto que o impetrante fez juntar aos autos parecer assinado pelos professores Ives Gandra da Silva Martins, Marilene Martins Rodrigues e Cláudia Fonseca Morato Pavan, parecer em que se reafirmam as alegações constantes da petição inicial. É o relatório. Para uso da palavra, pelos impetrantes, o Dr. Paulo Eduardo Bezerra Landim. Antes de mais nada, eu solicito que nos esclareça a correta pronúncia do nome do autor. Bom, nós o conhecemos por húngaro. Húngaro. Então, vamos retificar. Nós o conhecemos por húngaro. Senhora ministra-presidente, senhores ministros, senhor procurador da República, apesar de ter sido provado judicialmente que o imóvel é produtivo e o imóvel contar com mais de 160 mil pés de cítrico de limão, Tahiti e laranja, não é essa a questão que está sendo discutida no presente mandado de segurança. O relatório foi bastante minucioso e não cabe a mim aqui repetir os mesmos fatos e as mesmas circunstâncias que levaram à impetração do mandado de segurança. Contudo, eu queria destacar que, contra uma decisão do CDR, o CDR seria o Comitê de Decisão Regional, que é o órgão julgador do INCRA, foi interposto um recurso para a instância superior. Este recurso é o de folhas 757 e 760, e, inclusive, anexado ao mesmo farta documentação, que foi de folha 761 a 1003. Este recurso foi interposto em 4 de novembro de 2002. Em 13 de novembro de 2012, o superintendente do INCRA em São Paulo solicitou a manifestação da procuradoria daquele órgão para que dissesse sobre a legalidade do recurso.
Em 18 de novembro de 2002, o procurador, Dr. Paulo Sérgio Urbano, opinou pela juntada do recurso e o seu encaminhamento para novo julgamento do CDR. Todavia, logo 3 dias após, ou seja, no dia 21 de novembro de 2002, era expedido o decreto expropriatório do imóvel. Esse decreto foi editado sem que tivesse sido julgado as razões apresentadas pelos proprietários em flagrante supressão de uma das instâncias administrativas e sem nenhuma observância aos princípios da ampla defesa do contraditório, além do princípio da revisibilidade da decisão. Curioso é que 14 dias após a expedição do decreto expropriatório, isto é, no dia 5 de dezembro, o CDR, que é o Comitê de Decisão Regional, em sua 40ª reunião, julgava improcedente o recurso dos proprietários e decidia pelo envio do mesmo para análise da superior instância em Brasília. Vale ressaltar que essa segunda decisão também estava destituída de relatório e motivação. Todavia, até a presente data, o recurso ainda não foi apreciado pelo INCRA, apesar da ação expropriatória da Fazenda Santa Maria já se encontrar ajuizada perante o juízo federal da cidade de Jales. Assim sendo, os impetrantes requerem que lhes seja concedida segurança, cassando em definitivo o decreto expropriatório do imóvel de sua propriedade, o Fazenda Santa Maria. Só. Palavra com o relator. Senhora Presidente, a impetração baseia-se, como tentei demonstrar, em 3 linhas de argumentação. Primeiro, inexistência de motivação em decisões proferidas no processo administrativo que resultou na edição do decreto expropriatório. Segunda, a ausência de notificação pessoal de 2 dos 3 proprietários do imóvel, que somente foram informados da vistoria por meio de edital. A terceira, equívocos no relatório de produtividade. Vamos ao enfrentamento delas. A última alegação, quanto à última das alegações, a jurisprudência nossa é pacífica em considerar alheia à ação de mandado de segurança a discussão sobre os critérios materiais que levaram a autarquia agrária a considerar o imóvel improdutivo. Nesse sentido, eu cito o MS 23.872, ministro Sepúlveda Pertence, já de 2005, o MS 24.518, ministro Carlos Veloso, e vou citando, o 25.006, ministro Marco Aurélio, este último assim emendado. Reforma agrária, desapropriação e inidoneidade do mandado de segurança para discutir a improdutividade do imóvel regularmente apurada pela administração. Todos os outros são também nessa linha. Eu vou me dispensar da leitura e apenas cito como arremate, nesse particular, o MS 23.562, da relatoria do ministro Maurício Correia. Entre muitos outros, precedentes que afirmam essa impossibilidade de reexame dos laudos de produtividade do INCRA no curso do mandado de segurança. Ainda que assim não fosse, a alegação de força maior vocalizada na inicial, foi elidida pelas informações do presidente da República. Segundo restou ali comprovado, as restrições sanitárias decorrentes de surto de febre aftosa impeditiva do transporte do gado do estado de Mato Grosso para a Fazenda Santa Maria, localizada em São Paulo, foram suspensas mais de 5 meses antes da vistoria que classificou o imóvel como improdutivo. Aí eu cito também as mencionadas informações. A força maior consistiria no fato de, por ocorrência de febre aftosa, ter sido proibido o trânsito de gado entre os estados membros de Mato Grosso e São Paulo. Pois bem, se ela realmente existiu, já nenhum efeito existia, isso aqui interessa, não é? Já nenhum efeito existia ao tempo em que se fez a vistoria.
Recorde-se que a normalidade restabeleceu-se por meio da Instrução Normativa número 28, de 12 de 6 de 2001, enquanto a vistoria foi realizada nos dias 27 e 28 de novembro de 2001, 6 meses depois. Eminente relator, o advogado solicita a questão de fato, o esclarecimento, Vossa Excelência autoriza? Se for questão de fato. Pois não. É o seguinte, apesar da barreira ter sido liberada 5 meses antes da vistoria realizada pelo INCRA, todas as vistorias são feitas pelo INCRA, é feito o levantamento dos 12 meses anteriores à vistoria, quer dizer, foram abrangidos, no período abrangido pela vistoria realizada pelo INCRA, 7 meses os proprietários estavam impedidos de fazer a transferência do gado para a sua propriedade no estado de São Paulo. Essas questões de fato, para apreciar e mandar de segurança. Vossa Excelência. Senhora Presidente, é de se concluir no ponto que, além de serem inviáveis em sede de mandado de segurança as discussões sobre esses equívocos materiais nos laudos de produtividade, os documentos acostados à inicial, a meu sentir, superam essa última alegação da ocorrência de força maior. Acresce que tal circunstância em nada é modificada pela existência de outro laudo judicial, dando pela produtividade do imóvel. Isso porque também, segundo afirmado em remansosa jurisprudência, iterativa jurisprudência daqui da Casa, fato dessa natureza somente ratifica a controvérsia em torno da classificação do imóvel ou como produtivo ou como improdutivo, o que atesta, a impropriedade, confirma a impropriedade da via mandamental para esse tipo de discussão. Aí eu cito também precedentes, o MS 22.802, do relator, o relator foi o ministro Mar Galvão, cuja ementa tem o seguinte fecho. A perícia judicial, além de não ter sido exibida com a inicial, como convinha em mandado de segurança, na verdade, revelou que não se está diante de direito líquido e certo, amparável por meio do MS, mas, ao contrário, de pretensão envolta em séria controvérsia sobre matéria de fato, que não encontrará deslinde, senão mediante, como sabemos, ampla dilação probatória, incomportável em mandado de segurança. Passo a análise do fundamento relacionado com a notificação dos proprietários no que tange à vistoria do imóvel. Aqui, segundo visto, dos 3 impetrantes, somente um foi pessoalmente notificado, sendo que os demais foram comunicados da vistoria por meio de edital. Mas é de se observar que figuram dos autos os avisos de recebimento das notificações remetidas aos 3 proprietários, sendo que um deles comprova a regular comunicação da vistoria à impetrante Ivone Garilho, e os outros retornaram ao remetente em face da impossibilidade de localização dos destinatários. Tal situação, por si mesma, justifica a notificação por edital, isso conforme o disposto no parágrafo 3º do artigo 2º da Lei 8.629, edital que foi devidamente publicado a teor dos documentos de folhas. Resta demonstrada, portanto, a regularidade da notificação editalícia, veiculada nos dias 13, 14 e 15 de novembro de 2001. Notificação que atingiu seus objetivos, dado que todos os impetrantes nomearam, em 22 de novembro de 2001, representante para acompanhar a vistoria. Ademais, anoto que o proprietário, Alceu Ungaro, segundo o ministro Eros Grau, deve ser Angarro, notificado por edital, compareceu à Fazenda Santa Maria, juntamente com seu representante, nos dias 27 e 28 de novembro, quando foram realizados os trabalhos do INCRA, tudo conforme anotado no relatório de folha 60. Quer dizer, esse proprietário, notificado por edital, compareceu à Fazenda Santa Maria, juntamente com seu representante, quando dos trabalhos do INCRA. Ante essa moldura fático-jurídica, tenho como acertada a manifestação de folha 141 do Procurador-Geral da República, verbis. Imperioso salientar, ademais, que a eventual ausência de notificação prévia dos impetrantes,
não provada nos autos, diga-se, foi satisfatoriamente suprida pelo regular acompanhamento por aqueles de todo o ITER na esfera administrativa. Não houve, portanto, a notificação regular. Houve a notificação Edital. de um deles pessoalmente, dos outros 2 por edital. Agora, houve comparecimento, a nomeação de representante e comparecimento aos atos materiais de vistoria. É. Já no tocante às alegações de vícios formais no processo expropriatório, na contramão do princípio do devido processo legal, transcrevo o seguinte trecho das informações do Presidente da República, também constantes do parecer da adulta Procuradoria-Geral. Aspas. Alega os impetrantes violação ao devido processo legal sob o argumento de que a decisão proferida pelo Comitê de Decisão Regional, que indeferiu impugnação apresentada pelos ora impetrantes ao relatório agronômico de fiscalização, que concluiu pela improdutividade do imóvel, é nula, porquanto tal decisão não teria sido devidamente motivada. Data máxima vênia, o recurso administrativo interposto pelos impetrantes foi exaustivamente analisado pela administração por meio dos pareceres de folhas, que abordaram todas as questões suscitadas pelos recorrentes, a saber, extemporaneidade do RAF, nulidade do resultado da vistoria, motivos de força maior que repercutiram na produtividade do imóvel, falta de comunicação em entidade de classe, lançamento de áreas de preservação permanente, como sendo área de pastagem, existência de projeto técnico impeditivo da desapropriação do imóvel. Vejamos alguns trechos do parecer. Em resposta ao pedido de impugnação interposto por Alceu e outros no processo de vistoria, referente ao imóvel Santa Maria, temos a declarar, quanto aos aspectos abordados, o que se segue. Com referência ao item da extemporaneidade do RAF do pedido de impugnação, temos a dizer: a ordem de serviço foi prorrogada através da outra ordem de serviço por 60 dias a partir desta data. Dessa forma, o relatório agronômico de fiscalização da Fazenda foi elaborado dentro do prazo legal. Da solicitação da nulidade do resultado da vistoria feita pelo impugnante, de acordo com a Lei 8.629, compete à União desapropriar por interesse social imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. No caso, o conveniado e TESP somente procedeu ao levantamento de dados e informações, sendo do órgão federal competente, no caso o INCRA, a responsabilidade pela desapropriação. No caso em pauta, o conveniado somente procedeu ao levantamento de dados e informações e consequente elaboração do relatório, segundo parâmetros e critérios estabelecidos nas leis e atos normativos federais concernentes à matéria. Com referente ao item da instrução normativa INCRA, pertinente e legislação correlatas do pedido de impugnação, olha, em suma, eu estou transcrevendo aqui elementos que me parecem afastar essas alegações de defeito formal na tramitação do processo na via administrativa. Não vou ler todas as páginas. O que foi alegado na tribuna de que não teria havido... recurso administrativo... de que, que a decisão foi encaminhada ao Presidente da República antes de encerrado o processo administrativo. É um aspecto aqui realmente que foi, enfim, enfatizado da tribuna, consta do memorial, do parecer que o professor Ives Gander Martins ofereceu, no sentido de que houve a interposição de um recurso administrativo que jamais foi apreciado pela instância recursal ad quem, e sobreveio a declaração expropriatória. Olha essa parte. Sim, mas a questão não é essa, mas é o direito que o administrado tem. Não foi apreciado. Não foi apreciado. Pelo que consta aqui, não foi apreciado. Olha, eu acho que o INCRA age de maneira abusiva. Isso é fato notório. E é lamentável que se tenha que dizer isso. E não é a primeira vez que isso ocorre. Isso força, muitas vezes, o administrado a ingressar em juízo para questionar certos procedimentos arbitrários, certas supressões de fases rituais que estão definidas na lei. Uma lei que rege o procedimento administrativo no âmbito federal. Isso que me preocupa, porque não é a primeira vez que o tribunal se defronta com esses aspectos. Olha o que disse o Ministério Público. E há um outro aspecto também que causa preocupação. Quer dizer, não apenas não foi apreciado, mas também
o CDR, que é o Comitê de Decisão Regional, na sua 18ª reunião, sequer chegou a apreciar e a examinar a alegação de força maior. E a alegação de força maior, quer dizer, há uma prova pré-constituída nos autos que demonstra que o baixo índice pecuário registrado pelo vistor do INCRA deveu-se ao estabelecimento, por determinação da União Federal, de uma barreira sanitária que impediu a transferência de gado de uma fazenda, não é de propriedade, acho que dos impetrantes, situada em Mato Grosso do Sul, para outra fazenda situada no município de Sudmenuci, na comarca de Pereira Barreto, no estado de São Paulo. E esse aspecto, que deveria ter sido considerado enfim, na fase administrativa, ao que tudo indica, não foi. Vou ler um trecho que dá resposta, acho que satisfatória, às preocupações justas Sim, de Vossa Excelência. Aspas, comunicamos que o recurso administrativo interposto por Vossa Senhoria no tocante aos resultados da vistoria de fiscalização agronômica realizada no imóvel rural denominado Fazenda Santa Maria, etc., foi apreciado na reunião do Comitê de Decisão Regional realizada em 9 de outubro de 2002,